Será que está a sabotar a sua sapateira? Será que está a ter os cuidados devidos com o seu calçado? Será que está a adequar o calçado à manutenção e ao espaço que tem reservado para ele? Venha descobrir no vídeo de hoje. Olá, bem-vinda, bem-vindo ao canal Esco Organizer. Eu sou Eliana Souza Cruz, organizadora profissional e uma apaixonada por organização e produtividade. No vídeo de hoje vou-vos falar dos proibidos numa sapateira organizada. Mas, como sempre, antes de mais, gosto de pensar que cuidados devemos ter com o nosso calçado. O nosso calçado é muito variado e, portanto, nós temos que pensar que ele implica alguns cuidados. Será que estamos a ter esses cuidados? Estamos a adequar o espaço também aos cuidados necessários? Porque uma coisa é organizar, outra coisa é cuidar e manter. São muito diferentes e então também temos que estar atentos a isso. Como podemos melhorar? Há sempre oportunidades de melhoria. Vamos ouvindo dicas aqui e ali, vamos sabendo como podemos melhorar esses cuidados com o calçado, mas na verdade é que há muito para descobrir ainda sobre organização de calçado e muitas soluções também para irmos mantendo e organizando os nossos espaços. O primeiro proibido numa sapateira organizada é acumular sapatos não usados. O que é que eu sugiro? Manter apenas os sapatos que realmente usa regularmente. Nós não queremos chegar ao ponto de vermos sapatos amontoados, empilhados e sem uso, principalmente. E aqui neste primeiro proibido, falar-vos do descarte e do desapego, tão importante e tão mencionado por nós, organizadoras profissionais, porque deixarmos as coisas entrar nos nossos espaços e que elas não saiam. Isto acontece muito com o calçado, porque o calçado muitas vezes é um investimento. Então, quando é um investimento, nós devemos cuidar dele para mantê-lo a longo prazo. E quando nós temos muitos pares de sapatos que não usamos, então devemos pensar que destino é que lhes vamos dar, porque eles ocupam espaço e requerem cuidados de manutenção, porque o calçado é usado, o pé transpira e depois acumulam-se odores, formam-se bolores e também pode deformar com o tempo. Então vamos estando atentos a isso e manter aqueles que nós realmente usamos perto de nós e aqueles que nós não usamos, vamos pensar se vamos descartar, se vamos doar ou onde é que vamos guardar num espaço da nossa casa. O segundo proibido é colocar sapatos sujos ou molhados na sapateira. Com o mau tempo e com as idas ao exterior, com a vida nos espaços abertos, na rua, nos edifícios, nós trazemos muita sujidade nos sapatos. Eu recomendo deixá-los sempre secar completamente antes de guardar ou limpá-los adequadamente conforme o caso. Tal como disse, o sapato pode vir molhado ou pode vir transpirado, pode vir sujo também e há sapatos que requerem cuidados especiais de limpeza para que não danifiquem o material de que são feitos. Muitas vezes são de pele, seja verdadeira, seja sintética, mas o tecido requer cuidados de limpeza, neste caso, e também de secagem. É muito importante este fator para que o sapato tenha uma vida prolongada. O terceiro proibido é empilhar sapatos. Nós não queremos ver montes de sapatos. Sapatos desorganizados, sapatos amontoados, sapatos espalhados pelo corredor, pelas diferentes divisões da casa, à entrada da casa, e isto acontece ainda mais quando temos crianças em casa. Então, habituarmos-nos desde logo a optar por soluções de organização que permitam que cada par esteja visível e acessível. É muito fácil e muito prático para o dia a dia para selecionarmos o que queremos calçar e sairmos de casa. Mas depois, ao regressar a casa, muitas vezes no final de dia cansativo, nós queremos ficar à vontade e descalçamos-nos, trocamos de calçado, mas não devemos deixar os sapatos espalhados. Devemos logo criar esse hábito de devolvê-los ao lugar, porque tem que haver um lugar para eles, como sempre. Cada coisa tem o seu lugar numa casa organizada, seja um simples cesto, como este que vemos no exemplo, mas seja onde for, vamos ter os devidos cuidados. E, em vez de empilhar os sapatos, guardamos no seu devido lugar.
Outro proibido é não separar sapatos sazonais, e isto acontece para quem tem muito calçado ou para um agregado familiar que tem várias pessoas a partilhar os mesmos espaços. Porque é que eu refiro este aspecto? Porque muitas vezes nós misturamos os sapatos que usamos o ano todo e não convém, por questões de organização também e manutenção. Organização, porque às vezes o espaço é muito reduzido e então nós, se mantivermos no mesmo espaço os sapatos do ano inteiro, o espaço muitas vezes não vai ser suficiente. Então depois há tendência a acumular ou a colocar sapatos dispersos por vários espaços. Ao mesmo tempo, relativamente à questão da manutenção, sapatos de inverno e sapatos de verão vão ter que aguardar pela respectiva estação. E muitas vezes, mais uma vez, eles podem estar umedecidos, transpirados, podem estar sujos ou então muito usados e precisam de alguns cuidados. Precisam sempre de estar arejados, por isso é que eu recomendo a organização em espaços abertos, como estes que vão vendo nestas imagens, ou então, se forem em caixas com arejamento. É proibido também a utilização de caixas de cartão, porque o cartão absorve umidade e então, para organizar sapatos e armazenar sapatos, vai ser a pior opção. Optar sempre por plástico ou material sintético, principalmente para armazenar calçado. Aqui, a divisão por estações. Manter os sapatos separados permite economizar espaço e também manter a sapateira em ordem. Muitas vezes acontece o caos nas sapateiras porque nós misturamos tudo e já não sabemos onde está o quê. Isso vai contra os princípios da organização dos espaços e, como tal, devemos adequar aquilo que temos ao espaço disponível, à quantidade de pessoas que vivem connosco e à melhor solução de organização. Mais um proibido: ignorar a manutenção dos sapatos, e já tenho vindo a falar sobre isto ao longo do vídeo, limpá-los e tratá-los conforme necessário antes de guardar na sapateira. Mais uma vez, e quando vimos de espaços exteriores e usamos o calçado durante muitas horas, fazemos muitos movimentos com o pé e o calçado é natural que se vá desgastando, vai se sujando, vá deformando, vincando, enrugando, enfim, é natural porque nós precisamos de proteger os nossos pés, mas também precisamos de proteger essas nossas proteções. Então eu recomendo sempre ter próximo da sapateira e do local onde guardamos os sapatos um pequeno cesto com acessórios essenciais para manutenção, seja um pequeno pano de microfibra, às vezes uma escova, uma esponja, um creme de manutenção hidratante ou uma espuma, produtos específicos para calçado para a boa manutenção. Basta um pequeno cesto, um recipiente muito pequeno, seja numa gaveta, seja na sapateira, seja próximo do local onde guardamos os sapatos, porque nós queremos tudo à mão para facilitar o nosso dia a dia. Outro proibido ou algo que devemos evitar é não aproveitar o espaço vertical. Na maior parte das vezes não nos lembramos deste pormenor, mas faz toda a diferença. Usar todo o espaço disponível na sapateira, incluindo as paredes, as portas, que estejam disponíveis no espaço onde queremos armazenar os sapatos para ganhar espaço. E hoje em dia, nas casas que são cada vez mais pequenas e estreitas, nós não conseguimos visualizar soluções ideais para organizar os nossos sapatos. E por que não aproveitar o espaço vertical? O espaço em altura. Muitas vezes os móveis que temos são muito estreitos, as sapateiras são muito estreitas e também muitas vezes queremos colocar as sapateiras ou pelo menos uma sapateira à entrada de casa para facilitar o dia a dia. Então, por que não tentar encontrar um móvel assim estreito e alto com prateleiras inclinadas para otimizar o espaço na sua totalidade? Depois de ter referido os principais proibidos numa sapateira organizada, dizer-vos para transformarem as vossas prateleiras em espaços de ordem e estilo, mesmo diante das alterações climáticas que hoje em dia nós vivemos, mudanças repentinas que nos obrigam a mudar de um calçado mais fresco para um calçado mais robusto, que desafiam os nossos hábitos diários, e hoje em dia é muito natural que tenhamos o calçado de meia estação, de inverno e de verão, junto por estes motivos, mas também
Devemos pensar que o calçado é um investimento e, sendo um investimento, muitas vezes temos a obrigação de manter e saber quais são os cuidados para a boa manutenção, não deixar acumular também e pensar que existem muitas soluções para nós resolvermos os problemas da desorganização relativamente ao calçado e por isso mesmo eu não podia terminar este vídeo sem vos falar das possíveis soluções para armazenar sapatos. E antes de pensar numa solução de organização, eu refiro sempre, mas sempre, tirarem medidas ao espaço e aos sapatos. As medidas para o espaço que destinam ao calçado são a largura, a altura e a profundidade, seja uma mini sapateira, seja um pequeno móvel e terem atenção qual é a dimensão dos sapatos, que tipo de sapatos é que querem lá colocar, sapatos de senhora, sapatos de homem, sapatos de verão, de inverno ou de criança, porque esse tamanho também vai influenciar. Às vezes, onde cabem dois pares de sapatos, de homem podem caber 4 pares de sapatos de senhora e 6 pares de sapatos de criança. Portanto, há que pensar nisso, porque não é só a sapateira adequar-se ao espaço, mas é também a sapateira ser uma forma de armazenar eficiente para os sapatos, para os nossos sapatos. Então trago-vos algumas ideias que servem de inspiração de sapateiras práticas para o dia a dia e para as casas pequenas onde hoje nós vivemos. Aberta, horizontal, com níveis. Estas sapateiras mais simples podem ser extensíveis ou não, ou seja, permitir aumentar a largura e reduzir. Podem ser fixas, podem ter vários níveis, normalmente 2 ou 3, e podem ser feitas em vários materiais, desde metal até madeira, de várias cores, podem ter pegas, podem ter um pequeno banco para nos sentarmos enquanto trocamos o calçado e servir de móvel de apoio também. Existem as opções em madeira, em bambu, neste caso que hoje em dia é muito visto, muito utilizado pela sua versatilidade, pelo preço económico, pela estética apelativa, porque é uma madeira que transmite conforto e calor, é muito leve, um material muito leve e apesar de também ser suscetível de ganhar mofo, não ganha mofo assim com tanta facilidade, só se for um local realmente muito propício a isso. Mas também existem diferentes opções com várias prateleiras. Às vezes a prateleira pode ser totalmente lisa, ou então assim este estilo com ripes de madeira. Pode ter vários níveis e aqui podemos adaptar. Muitas vezes também acabam por ser simultaneamente elementos decorativos, colocarmos no topo uma peça de decoração, um vaso, livros, até espaço para colocar uma bolsa de senhora, entre outros. E esta opção que eu mostro aqui com o número 10 é uma opção que existe com vários níveis, desde 4 níveis até 7 níveis, e portanto permite aproveitar o espaço em altura num pequeno recanto junto à entrada de casa ou mesmo no quarto. Aqui também sapateiras abertas, mas verticais, com níveis. Aqui o objetivo é tentar aproveitar o máximo da altura, também são relativamente estreitas, devem sempre confirmar as medidas dos organizadores e adequar ao espaço que têm e ao calçado que lá querem colocar. Não me canso de insistir para se lembrarem disto e quando vão comprar, pensarem nisto seriamente, porque quando fazemos compras online, muitas vezes devolvemos o produto, não ficamos satisfeitas porque não cumpre a sua função. E na verdade até cumpriria se nós tivéssemos pensado nisto. Então, primeiro tirar medidas e pensar, é este o estilo de organizador que eu quero, que iria resultar para mim, para a minha casa? Se for este tipo de sapateiras verticais, elas também são articuláveis e personalizáveis. Podemos usar vários níveis, podemos usar menos níveis consoante a necessidade, porque elas vêm desmontadas, nós temos que as montar e podemos adaptar ao tipo de calçado também, se for calçado mais baixo ou calçado mais alto, o que é ótimo porque assim temos várias opções e vamos ajustando consoante as nossas necessidades. Outras sapateiras bastante mais simples, que são a opção de pendurar na porta. Estas opções são de tecido não tecido ou de plástico e permitem, com alguns ganchos, 3 ou 4 ganchos, pendurar na porta. E têm normalmente 18 a 24 bolsas para colocar um sapato por bolsa e em várias cores, branco, cinza, preto,
também existem aqui com diferentes dimensões, como vemos no número 17, e além de tecido não tecido, também podem ser de metal rígido, tal como vem aqui no exemplo número 18, que permite pendurar na porta, mas neste caso não tem bolsas, tem umas pequenas prateleiras, uns suportes para pousar lá os sapatos. E chamar-vos a atenção, mais uma vez, para as medidas. Há aqui várias questões. Primeiro, o gancho tem de encaixar perfeitamente na porta, porque há portas mais estreitas, outras mais largas, e a porta tem que abrir e fechar facilmente, seja para dentro, se for por dentro de um armário, ou que não vai incomodar o abrir e fechar da porta por ter ali algo pendurado na porta. Portanto, pode ser uma excelente opção se for bem pensada, mas pode ser uma opção errada se não tirarmos as medidas e se o espaço não for adequado para este tipo de sapateiras. Há quem prefira esta opção para móvel de entrada, que tem apoio para os objetos do dia a dia ou alguns elementos decorativos, e depois por baixo tem prateleiras para calçado. Reparem que aqui as prateleiras estão inclinadas ou na horizontal e elas podem resultar das duas formas, mas no primeiro caso o móvel tem 17 centímetros de profundidade e neste caso, para ganharmos mais espaço para o calçado, digamos assim, para conseguirmos colocar ou dispor o calçado em prateleiras tão estreitas, podemos incliná-las, tal como vemos no exemplo, para que o calçado caiba. No caso do exemplo do número 20, nós temos um móvel com 24 centímetros de profundidade, o que permite colocar as prateleiras na horizontal e os sapatos ali por cima. Mais uma vez, pensar se esta profundidade ou uma profundidade menor vai resultar para o calçado que queremos lá guardar. Muitas vezes a estratégia de inclinar a prateleira é importante porque assim vamos conseguir colocar calçado maior e pensar em que direção é que vamos colocar a prateleira para que o calçado não escorregue. Obviamente, neste caso, do lado esquerdo, a prateleira está colocada de uma forma a que o calçado fique junto, fique virado para a parede. E desta forma não vai escorregar. Se for ao contrário, que também pode ser o caso, às vezes um pequeno armário, podem colocar uma fita adesiva antiderrapante na borda da prateleira para que o calçado não escorregue. Lembrar sempre, então, de tirar medidas e pensar se querem um móvel aberto, assim como este, ou então aqueles móveis fechados que também são bastante estreitos, mas lembrar que o calçado deve estar sempre arejado e, sendo um móvel fechado, devemos abrir as gavetas com frequência para que ele areje. Outra questão é a fixação do móvel à parede. Se nós queremos um móvel que seja obrigatoriamente de fixar à parede e se temos essa possibilidade, ok, mas muitas vezes não temos a possibilidade de fixar o móvel à parede ou até por alguma questão nós queremos mais tarde ou gostamos de mudar a decoração e gostamos de modificar a ordem dos móveis, então não convém escolher um móvel de fixar à parede. Como é habitual, vou deixar-vos na descrição deste vídeo os links para todas as sapateiras que vos trouxe hoje como sugestões de organização. No vídeo de hoje falei-vos sobre os proibidos numa sapateira organizada. Referi os principais cuidados que devemos ter para organizar e manter o nosso calçado e também dei várias sugestões de mini sapateiras para aproveitarmos ao máximo o nosso espaço reduzido para organizar os nossos sapatos. Espero que tenha gostado. Volto no próximo vídeo com mais dicas, inspiração e motivação para tornar-se mais organizada e produtiva. Até ao próximo vídeo.